É muito engraçado como esses idiotas e esses coitados são manipulados achando que estão descobrindo alguma coisa. Ah, porque eu descobri. Agora foram revelados os arquivos de Epstein, mais de 3 milhões de arquivos, e descobriram que o Bill Gates fazia isso, que o Trump fazia aquilo. E será mesmo que você está descobrindo algo novo, que realmente vazou? Ou será que eles não estão só deixando você descobrir isso agora? Para chamar a sua atenção? Ou melhor, será que não é exatamente isso que eles querem que você veja agora? Porque enquanto você debate nomes, listas, teorias, porque tem gente que se acha, sabe? Pô, eu sou foda, porque enquanto tem gente discutindo sobre BBB, tem gente discutindo sobre religião, eu tô aqui vendo conteúdo sobre teoria da conspiração, sobre o caso do Epstein, sobre o fato dele ter financiado ali, dado alguma quantidade ali pros desenvolvedores do Bitcoin. Você é otário do mesmo jeito. Se duvidar, você é pior ainda. Você é pior ainda, porque existem camadas de manipulação. Camadas onde eles atuam para roubar a sua atenção, para sequestrar a sua energia, para invadir o seu campo vibracional. E você pode ter certeza absoluta que o sistema tem coisas que ele até consegue esconder até hoje, mas sempre que algo vem à tona, sempre que algum escândalo aparente acontece, você pode ter certeza que tudo isso foi somente controle do timing, do quando aquilo ia ser exposto, e principalmente um vazamento que ocorreu por conta de uma narrativa controlada. Nada que aparece na mídia, nada que aparece nos meios de comunicação é à toa. Nada, absolutamente nada. E aí você pode estar se questionando nesse momento, nossa, mas eu vi coisas tão graves, eu vi coisas tão absurdas, que inclusive eu não posso nem citar o teor dessas coisas aqui, né, mas coisas bem satânicas. Se eu pudesse tentar usar uma espécie de eufemismo aqui, enfim, provavelmente nesses últimos dias você viu notícias aí de seres humanos que se alimentam de coisas parecidas com eles, bem parecidas com eles. E, enfim, você viu coisas muito horríveis que eu não posso citar aqui explicitamente, porque corre o risco do vídeo cair. Mas você pode se questionar, pô, essas coisas são extremamente absurdas, extremamente diabólicas. E como que o sistema quer que eu saiba disso, ou quer que eu saiba que pessoas do alto escalão estão envolvidas com isso, né? Pessoas que até mesmo controlam o mundo, de certo modo. E aí vem uma parada que, assim, é muito antiga, mas muito antiga, e que a gente sempre debate e sempre fala em copy, no mercado digital, que é sobre nível de sofisticação. Ou seja, o nível de sofisticação, com o tempo, para chamar a sua atenção, para fazer você ficar preso a algo, ele vai aumentando. E o que é esse nível de sofisticação, em outras palavras? Nada mais é do que a necessidade de você ter que aumentar ou implementar cada vez mais os artefatos, as ferramentas de comunicação, de persuasão, para poder chamar a atenção de determinado grupo, para poder induzir a uma mesma ação. Vou trazer aqui um exemplo prático, bem rápido. Quando começaram a vender curso de emagrecimento na internet, pô, ninguém vendia curso de emagrecimento antes. Imagina lá nos anos 2002, a primeira pessoa que foi vender curso de emagrecimento, ela provavelmente fez milhões simplesmente falando que ela estava vendendo um curso de emagrecimento. Ó, tem um banner aqui escrito curso
online de emagrecimento, de dieta. Clique para emagrecer. Fez milhões dessa forma. Só que chegou num ponto onde o nível de sofisticação das pessoas aumentou e esse tipo de comunicação já não chamava mais atenção. Então, entrou um próximo nível de sofisticação. Agora, não vamos mais falar de emagrecimento, vamos falar de dieta cetogênica, emagrecimento com dieta cetogênica. Mais um boom. Dezenas de milhões, bilhões. Pô, dieta cetogênica não funciona mais, agora vamos deixar específico. Dieta cetogênica, emagreça 10 quilos em 30 dias utilizando dessa forma, com esse calendário, a dieta cetogênica, com esses alimentos na dieta cetogênica. Então, isso é aumentar a sofisticação. Você percebe que não está mais fácil chamar a atenção das pessoas. E sempre que algo acontece, enquanto você está debatendo aí sobre essas teorias, sobre listas, sobre nomes, tem alguém mudando regras por trás de tudo isso sem você perceber. Tá? Sem você perceber. Então essa que é uma das reais intenções. E aí, como eu falei aqui, mas isso parece um tipo de entretenimento inteligente, você ficar ali discutindo sobre alienígena, discutindo se existe ou não vida fora da Terra, se a NASA é ou não legítima, se as imagens que são divulgadas são ou não verdadeiras. Cara, isso é só um nível ali dentro da camada. Então hoje a gente pode dividir as camadas de manipulação em 3 partes. Na primeira camada, a gente tem ali conteúdos como Big Brother, a gente tem ali aquela parada que aconteceu do chinelo, né, de as pessoas debatendo por causa da porra de um chinelo, se ia ser Havaiana, se ia ser Ipanema, se era direita, se era esquerda. Você tem esse tipo de pessoa, tá? Muito burra. Entendeu? Essas pessoas são na primeira camada, que são a maioria. Aí você vem para a segunda camada. A segunda camada são as pessoas que estão discutindo agora sobre política, sobre o caso Epstein, sobre o caso do Banco Master, falando sobre o nome dos ministros e de corrupção, disso, daquilo. Numa terceira camada, na última camada, a gente tem ali pessoas falando ou sendo manipuladas com questões geopolíticas, que são questões muito mais difíceis de você entender, mas tudo isso, tá, que aparece na exposição, ou que aparece às vezes um conflito ali que tem entre os Estados Unidos e a Rússia e tudo mais, cara, são apenas fatos que eles decidem manipular, criar uma narrativa para jogar aquilo ali à tona e de alguma forma prender sua atenção e roubar a sua energia. Mas como que isso é feito, tá? E agora a gente entra num cenário muito mais preocupante e muito mais importante aqui, inclusive, desse vídeo, tá? Você, o ser humano no geral, funciona basicamente como uma antena. Literalmente como uma antena. E eu vou explicar isso para você de uma forma que não é achismo, de uma forma que não é nem metáfora, tá? Porque é física pura. Tá? Então, primeiro de tudo, o que uma antena faz? Tá? Uma antena é um instrumento metálico que capta ondas invisíveis que estão no ar. Tá? E essas ondas, elas são chamadas de ondas eletromagnéticas. Essas ondas que, no caso, a antena capta. As ondas de rádio, né? Ondas eletromagnéticas. E essas ondas, elas carregam uma informação. Quando elas chegam ali, né? Então tem a emissora transmite um sinal, transmite essa onda pelo ar, esse sinal vai viajar, né, como uma onda, e quando a onda atinge a antena, ela faz os elétrons ali do metal da antena vibrarem, essa vibração vira um sinal elétrico, vira um impulso elétrico, e o rádio ali, todo o aparelho do rádio, decodifica esse sinal e transforma isso num som. Agora, por que a gente é uma antena? Como que os neurônios funcionam? As células que estão aqui dentro da sua cachola, do seu cérebro. Bom, eles se comunicam e eles funcionam
através das sinapses. Mas como que as sinapses ocorrem? As sinapses ocorrem através de impulsos, de reações eletromagnéticas, eletroquímicas, que vão gerar um impulso elétrico, literalmente um impulso elétrico, que pode ser medida com um meter. Se você sabe o que é um meter, né? Você viu aí, já usou na vida, fez curso técnico de eletrônica, deve saber. Fez engenharia, você sabe o que é um meter. Dá para medir a amplitude desse impulso aí. Só que aí vem outro fato curioso. Por quê? Da física também, todo impulso elétrico, toda onda, vai gerar também um campo eletromagnético. E a gente entra em outro assunto, que é a questão da ressonância eletromagnética. Então, qual que é a frequência dos governos? É uma frequência muito baixa. Eu não sei qual é o número dessa frequência, não me interessa, mas eu sei que é uma frequência muito baixa. E para os governos continuarem manipulando as pessoas, controlando as pessoas, elas precisam que as pessoas tenham também uma frequência mais baixa que a dela. É assim que funciona. Só que como que eles vão fazer para manter essas pessoas numa frequência muito baixa? Tem várias coisas que eles fazem, mas uma delas é o controle do que é veiculado na mídia. Simples assim. E esse controle, ele não é só pelo teor dessas notícias que vão chamar a sua atenção, que vão fazer com que você gaste sua energia com algo literalmente inútil, insolente, mas como também essa decodificação.